Olá, amigos! Estamos mais uma vez no estúdio da TV Livre com o nosso programa semanal, o podcast que todo mundo gosta, que todo mundo aguarda, o Pod Livre, aquele programa que tem o compromisso de trazer informações de relevância para ajudar a nossa vida, da nossa cidade e, por que não, do nosso país. Sempre com entrevistados que têm uma contribuição, uma informação, um conhecimento diferenciado, um conhecimento relevante para nos ajudar a prosperar, para nos ajudar a se tornar uma pessoa melhor. E hoje nós temos aqui a honra e a satisfação de estar recebendo uma amiga minha, uma profissional da área do agronegócio, eu estimo muito, já contribuiu muito para o nosso país com as pesquisas que desenvolve, com o trabalho deles. Hoje nós vamos estar conversando com a engenheira agrônoma Keila Duarte. Seja muito bem-vindo ao programa, Keila. Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui e poder falar, nesse seu programa sobre um pouquinho do que a gente faz aqui, contribuindo para a cidade e para o estado, de uma forma geral. Bacana, legal. Ó, pessoal, a Keila, sempre a gente fala, vocês já conhecem mais ou menos o roteiro nosso, ela vai contar um pouco da vida dela, da trajetória dela para a gente. Depois ela vai falar um pouco do local onde ela trabalha e depois a gente vai desenvolver essas ideias. Se você quiser mandar alguma pergunta, se relacionar conosco, vai no site lá, deixa seu apontamento, que dentro do possível a gente procura dar um feedback para vocês, tá? Mas eu não posso deixar, viu, Keila, de mencionar sempre aqui que nós temos algumas empresas que nos apoiam porque entendem a filosofia do programa, o intuito nosso, elas também são preocupadas com a movimentação socioambiental, são preocupadas com o lado social, não é só vender, comprar e vender, elas têm preocupação com a cidade, com a população, com o meio ambiente. Então eu faço questão de mencionar sempre aqui conosco a Equifome, que resolve muito problema de acessibilidade, de delivery. Nós temos Megamax TI, que também na acessibilidade e mobilidade da tecnologia da informação. Temos essa imobiliária que inovou aqui na cidade, que é a imobiliária do Marcos Mineiro, que nós mandamos um abração para ele. Ele sempre fazendo bons negócios, atuando forte agora na área rural, está com muita coisa na área rural. Pet Mais Vida, que é um plano de saúde para os pets, e o mais novo parceiro nosso, que é a VX. A VX é um aplicativo de transporte, viagens executivas. Começou faz mais de ano aqui em Tietê, está indo muito bem, a pontuação que a cidade está passando para ele também é bastante positiva, então a gente tivemos o prazer aí de estar com a VX conosco agora, tá? Mas então, já dado esse recado, nós vamos direto para a conversa com a Keila, e sempre que a gente faz o nosso programa, a gente pergunta quem é a Keila Duarte, que eu queria que você fizesse a gentileza de contar para o nosso público aqui, para que eles possam te conhecer um pouco mais. Bom, eu nasci em Aguaí e sou filha, neta, bisneta de produtores rurais, Aguaí ainda é uma cidade praticamente vive da agricultura, E cresci lá, sempre gostei muito. Desde muito pequena queria ser cientista, queria ser pesquisadora. E fui estudar na Exalc, vim para Piracicaba, em 88. E me formei lá. Lá eu casei, lá eu fiz meu mestrado, doutorado. E exatamente hoje, faz 20 anos que eu entrei na APTA para ser pesquisadora científica. Poxa, tá? parabéns então, hein? Que hoje sorte é uma dos data, dois, hein? Da APA ter você e de você ter a APTA, né? E foi um concurso, muito, muito esperado. E entrei para trabalhar no Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa. Tá. Fiquei lá 11 anos. E depois, por uma questão de praticidade mesmo, queria vir aqui mais perto, E aí me ofereceram para ficar nessa unidade de Tietê. Então, eu conheci aqui Tietê em 2017. Eu vim para cá e vim como pesquisadora
E depois, em 2019, eu acabei me tornando diretora da unidade. Ai, que legal. E assim, é uma unidade que eu aprendi a gostar muito, aprendi a amar muito. É a minha segunda casa, com certeza. E aqui a gente faz muita pesquisa. É uma unidade centenária, né? Nós estamos agora com 101 anos. E a gente tem uma trajetória muito bonita dessa unidade. Ela foi originada, né, em 1924, foi criada para atender a demanda da pesquisa com algodão. Então, até hoje as pessoas falam, né, você trabalhar no poço de algodão, e ficou, né, ficou marcado na cidade esse poço de algodão. E depois, acho que com a saída do algodão do estado de São Paulo, né, a gente passou a fazer muita pesquisa com a parte de frutas, né. Então, era uma unidade que fazia muita validação de pesquisa dos outros institutos. Toda pesquisa que você faz, você tem que validar ela no estado de São Paulo praticamente todo, né? Então, você cria uma variedade, por exemplo, no caso lá, a manga, né, a manga Palmer. Você desenvolve uma variedade ou outros tipos de manga mesmo, você tem que testar em várias fazendas do estado para saber se aquela região ela vai ser produtiva, como que ela vai se comportar. Então, a fazenda de Tietê, ela sempre foi palco desse tipo de pesquisa. Bacana. Então, isso aconteceu com o trigo, com o feijão carioquinha, com as frutas manga, goiaba. Mais recentemente, né, logo que eu entrei, ainda tinha muitos trabalhos com vassoura, né? Então, as duas variedades de vassoura do estado de São Paulo, elas foram desenvolvidas ali na fazenda em Tietê. Ai, que bacana. E aí, devido à diminuição de quadro de funcionários, etc., a gente começou a trabalhar com gado de corte. Tá? Mas depois você vai me falar um pouco. Deixa é claro que o foco sempre é o entrevistado. A gente procura extrair o máximo que a gente pode de informação do entrevistado, porque o nosso público fique sabendo mesmo, né? Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque você chegou em 2019, é isso? Ou 17? 17. Tá, então nós estamos falando de 8 anos. Bom, a minha família inteira, tirando os meus bisavós que vieram da Itália, mas toda a minha família é nascida aqui. Tá. E por que eu estou falando isso? Porque o posto de algodão, ele faz parte da história do município. Sim. 100 anos, 101 anos. Uhum. O município registrado como cidade, como município, tem 183 anos. Então, quando você considera 100 anos de existência, nós temos que entender que centenas, milhares de pessoas passaram, conviveram e interagiram com a unidade de pesquisa. Sim. Como trabalhador, como consumidor, como visitante, como morador, direta ou indiretamente, essa unidade de pesquisa, ela faz parte da história do município. Sim. E da história da vida de muitas pessoas. Eu posso falar por mim, porque eu tenho 65 anos. Muito desse tempo eu visitava, passava para ver, porque nós temos que entrar num portal e retroceder e voltar e entender que há 50 anos atrás, por exemplo, o que tinha de lazer na cidade era muito pouco. E lá tinha um campo de futebol. Sim. E o futebol era o esporte e era o lazer que dominava. Então, os bairros iam até lá, as pessoas se encontravam lá. Então, além desse lado científico que nós vamos voltar a falar, a cidade ela tem uma interligação muito grande. A população tem uma ligação. Mas não é só Tietê, é a região, porque quando, por exemplo, existia um jogo de futebol, um torneio de futebol, Laranjal, Jumirim, Cerquilho, Tietê, bairro Zambianco, Sapopemba, tudo. Então, existia toda uma circulação de pessoas dentro daquele complexo. Sim. E isso é uma coisa que não tem valor financeiro. É o valor emocional. Quanto vale um sorriso? Quanto vale a alegria? Ou quanto vale a tristeza?
nós não conseguimos dimensionar isso em valor, porque são valores sentimentais. Então, o posto de algodão, a unidade de pesquisa, ela transcende o lado científico, transcende o lado financeiro, valorização da terra como patrimônio, e ela extrapola muito isso na vida de cada um, como você falou. A homologação, a certificação de inúmeras espécies de vegetais, de alimentos, que no transcorrer dessas décadas de pesquisa, contribuíram para quê? Para elevar o estado de São Paulo numa das maiores potências agrícolas que nós temos no país. Com certeza. A unidade de pesquisa daqui de Tietê e as outras unidades que existem nas outras cidades, elas foram a base e são a base do gigantismo do agronegócio nosso. Então, a importância dela é infinitamente maior do que simplesmente você dimensionar 100, 250 alqueires. Sim. Ela é infinitamente maior, e as pessoas têm que ter essa noção. Mas aí eu vou voltar e vou pedir para você contar um pouco do que foi desenvolvido lá e o estágio que nós estamos falando hoje da UPD em termos de pesquisa. Bom, pegando essa conversa que você entrou agora, eu fico muito lisonjeada todas as vezes que eu venho para a cidade, né? E alguém sempre fala, ai, meus pais moravam lá, meus avós trabalharam lá. E assim, todo mundo fala da fazenda com muito carinho, Muito né? carinho. E o campo de futebol, né? Todo mundo sempre volta nessa história do campo de futebol. E assim, eu inclusive, a gente está conversando, né, com o pessoal que está na prefeitura agora. Vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido para que as pessoas voltem a frequentar a unidade. É de interesse nosso que a gente tenha esse tipo de interação de novo com a população. A gente sabe que hoje é diferente, hoje é o que você falou, antigamente o lazer era muito mais restrito, mas tem que aproveitar justamente esse gancho de que tanta gente morou lá, tanta gente trabalhou lá e tem um carinho tão grande para a gente voltar essas pessoas lá, né? Voltar essas pessoas a frequentarem, a ver, porque assim todo mundo se fortalece, né? A unidade se fortalece como uma fazenda do município, que contribui para o município, e o município também reconhecendo que aquela área é uma área pública, é uma área que a gente pode fazer muita coisa junto. Então, eu acho que isso é muito salutar, a gente tentar resgatar toda essa parte. É legal isso aí que você comentou, e eu falo assim, hoje, muito comum as questões ambientais serem envolvidas na grande maioria dos negócios. Sim. A formação das novas gerações, obrigatoriamente a questão ambiental, ela está inserida nessa grade curricular, nessa grade de ensino. A questão ambiental, sim, ela não pode ficar de fora, não fica de fora. E a gente que conhece um pouco lá, não tanto quanto você que conhece na palma da mão, a gente que conhece um pouco da unidade de pesquisa, nós sabemos a enormidade de alternativas que existem, por exemplo, só nesse segmento ambiental. Então, eu vou falar do que eu modestamente sei, e eu pediria que você fizesse a fineza de me corrigir ou depois acrescentar alguma coisa que você entenda que é possível e que eu não tenha visualizado, porque não tenho a expertise que você tem lá. Nós falamos de praticamente 100 alqueires, não é isso? 104 alqueires, é isso? Isso. 104 alqueires, que já é uma área considerável. Sim. Desses 104 alqueires, nós temos 40 alqueires de mata nativa da Mata Atlântica. Bioma Mata Atlântica. Do bioma Mata Atlântica. Só isso aí, o que a gente tem de material genético
quer seja de caráter vegetal ou animal, é uma riqueza fantástica. Partindo do princípio que a ciência busca, em princípios ativos de plantas, inúmeros nutrientes e substâncias que têm a capacidade de promover a cura e de resolver problemas de ordem de saúde, nós temos aqui uma unidade na cidade que tem pelo menos 40 alqueires de uma mata atlântica preservada, Sim. segura, numa área segura, que eu entendo que hoje acho que é a maior área de reserva da Mata Atlântica no município de Tietê, preservada. E isso tudo, quando você vai olhar o capital genético que está envolvido, são milhões, zilhões de dólares que estão envolvidos dentro de uma área de 100 alqueires ou de 40 alqueires. Sim. O que tem lá de princípio ativo que pode ser replicado e que muitas vezes os grandes laboratórios vêm, extraem a substância e utiliza em medicamento. Sim. Isso é uma das coisas que a gente tem um capital fantástico. Uma outra coisa que a gente tem lá, que é um capital importantíssimo também, nós temos uma coleção de ofídeos, Sim. que são as jararacas e as cascavéis e o urutu. Tem bastante lá. Bastante. Isso tudo também é material genético com base em medicamento. Ou seja, e tem inúmeros laboratórios que utilizam isso daí. Então, nós temos lá. Aí, nós temos tudo que eu estou falando para você, não é o Jorge que está contando. Isso aí faz parte do plano de manejo ambiental da APA Tietê-Jumirim. É um estudo que foi feito, aprovado pela Fundação Florestal, que é o órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente, que tem o aval do governo do estado, um documento de 454 páginas, onde ele lista todo o histórico. Foi feito um estudo aqui do município. E lá, eu falei um pouco da área vegetal, mas lá tem a área animal. Sim. Quer dizer, nós temos onça parda, nós temos o porco do mato, nós temos veado mateiro, nós temos tamanduá, coati, que eu já cheguei a ver, eu vi vários animais. Então, nós temos dentro desse corredor ecológico que a gente tem lá, uma preservação, um material riquíssimo da área ambiental, da natureza mesmo ambiental. Tudo isso ele pode reverter no quê? Educação ambiental para as novas gerações, para os estudantes que estão aí ávidos de informação. Sim. Então, seria uma outra alternativa que a gente poderia, dentro de um patrimônio público, que a gente poderia proporcionar, não só para Tietê, mas para toda a região, uma visitação. Sim. Não é verdade? E a nossa ideia, inclusive já andei conversando com algumas pessoas aqui da cidade, é a gente montar, por exemplo, um projeto de coleta de sementes de nativas. A gente sabe hoje que a demanda por planta nativa é muito grande e você entrar numa mata dessa para fazer uma coleta, a gente tem que ter um projeto de pesquisa, tem que ter pessoas capacitadas que já fazem isso em outras áreas, né? A gente tem esse grupo de pesquisadores que fazem isso. Então, a ideia seria propor para a cidade, né, a gente fazer uma coleta de sementes, a parte de melicultura também, uma Melicultura? parte... a produção de mel, colocar as caixas de abelhas nessa mata, né? Fazer também um projeto junto ou com produtores ou com a própria prefeitura, né? Para a gente usar um pouco mais dessa riqueza que tem, né? A gente sabe hoje que o mel silvestre, ele é bastante, né, apreciado, ele tem um valor econômico alto e então, assim, esse tipo de projeto, ele agrega, né, para o pequeno produtor, ele agrega para a sociedade, ele dá visibilidade. Nós temos uma das maiores pesquisadoras nessa área de mel ali em Piracicaba, quer dizer, aqui do ladinho, né? A ideia é trazê-la, fazer um curso, fazer um workshop, umas oficinas, né? Então, assim, a gente tem ideia, assim, para fazer com essa mata. Sem destruir,
sem mexer, né, na estrutura da mata, mas absorvendo, né, algumas dessas potencialidades que a gente pode ver dentro de uma APA, né? E mesmo a questão de crédito de carbono, né, a parte de emissão de gases, enfim, a gente consegue fazer uma série de outros estudos com essa mata, né? O que a gente está precisando hoje são parcerias, né? As pessoas estarem interessadas em a gente montar projetos desse tipo. O Keila, falando um pouco nessa parte de semente, quer dizer, quando você tem um banco de semente, você automaticamente pode fazer um viver de muda. Com certeza. E já pensou a gente poder... Tem uns amigos nossos da SOS Mata Atlântica lá em Itu, que produzem esse tipo de muda, né? Eles têm essa expertise aí. Já pensou aqui... E lá eles não tiram lá, eles não têm essa mata que nós temos. Então, se a gente viesse a fazer um viveiro de muda nativa para repovoar, e o próprio comitê de bacias também, o programa do governo, o Município Verde Azul, tem todo um estímulo, um incentivo para que o produtor venha a recuperar a floresta, a mata nativa que a gente tem aqui. Então, seria uma outra alternativa que está aqui, né? É palpável, é viável isso daí. A gente tem a CAT, que é grande parceiro nosso, né? Que tem o Viveiro de Mudas aqui em Tietê. Então, assim, a gente tem vários projetos em conjunto com a CAT. Então, seria uma questão da gente sentar e unir forças mesmo para ter Nós esse tipo precisamos fazer isso, né, Keila? Com certeza. Nós precisamos fazer. O Keila, voltando um pouco para o lado da zootecnia, que é a minha praia, né? Eu sei que você tem uns projetos lá com bovino de corte. Se você puder comentar um pouquinho conosco a respeito disso. Comento sim. Então, a nossa unidade hoje, nós temos cerca de 400 cabeças de bovinos, a maioria Nelore, mas a gente tem também um programa de cruzamento industrial, onde a gente usa nossas matrizes Nelore e fazemos IATF com sêmen de Angus. E aí a gente faz toda a análise de bem-estar, de rusticidade, ganho de peso desses animais cruzados, né? Junto com essa criação de bovino, a gente tem uns três projetos lá também em andamento com sistemas integrados de produção, onde a gente usa a própria mata, né, que serve de sombra, de abrigo, e alguns sistemas que a gente está testando agora. Nós temos um projeto de soja, macaúba e bovino. Tá? Ele está se iniciando, ele está no 2º ano. Então, foram plantadas as macaúbas no meio da soja, e a partir do 5º ano, a gente entra com o bovino lá, fazendo uma rotação soja, macaúba e bovino. E o objetivo disso, o que seria? Oferecer para o produtor uma alternativa, né? Então, a macaúba hoje ela está sendo muito estudada, ela tem um potencial para um óleo, né? Para óleos muito refinados, que tem uso muito específico na indústria, principalmente de cosmético, né? E então, assim, oferecer para o produtor realmente uma alternativa. Nós temos um outro projeto que a gente está avaliando a entrada das bezerras na puberdade em sistemas do sol a 85% de sombra. Então, nesse projeto, a gente tem sol pleno, 50% de sombra, 70% de sombra e 85% de sombra que a gente está fazendo embaixo de um bosque de teca. Tá? Nós temos uma área lá que foi plantado teca, uns 10 anos atrás. Então, nós estamos testando esse tipo de análise, que oferece bem-estar para o animal, né? Porque sombra hoje é um negócio... Nós estamos tendo verões cada vez mais quentes, e principalmente os animais cruzados, né? Os animais de pelagem preta, eles sofrem mais, né? Porque o pelo é preto, mas a pele é clara. É isso, só fazer um recorte aí no que a Keila está falando. Hoje a questão ambiental realmente ela é muito importante, diz respeito ao bem-estar ambiental. Sim. E esse bem-estar, nós temos lei de maus tratos dos animais, mas ele também está incluindo os animais que são explorados economicamente. Com certeza. Porque se você deixar o boizinho lá tomando sol direto, o desempenho produtivo dele não é tão bom como se ele tivesse se
protegendo do calor escaldante. Então, é legal isso daí que você está falando. E para o nosso público que talvez não tenha tanta familiaridade, teca é uma árvore, uma planta que, se eu não me engano, é originária da Austrália, é isso? Isso. Da Austrália, e ela é muito utilizada em móveis que ficam em contato com a maresia, porque ela é muito estável, não é ela isso, é muito estável, Keila? Usada E muito na também tem um indústria alto náutica, valor agregado, não é? tem. Crescimento rápido, umas coisas Aham. assim. Então, seria mais uma pesquisa para o produtor rural, para que ele diversifique a sua atividade e Isso. venha a ganhar mais dinheiro com a mesma unidade métrica que ele Sim. tem dentro da propriedade, né? A gente Então, é mais consegue. uma pesquisa legal, inteligente, que está sendo feita, desenvolvida lá pela unidade de pesquisa aqui em Tietê. Tietê, a unidade de pesquisa de Tietê, com todo o respeito que as outras unidades merecem e que nós temos inúmeros colegas nossos, pesquisadores aí que atuam fortemente, mas Tietê, por ter mais de 100 anos já produziu muita pesquisa, já ajudou muito no nosso agronegócio, já ajudou a colocar muita comida na mesa, já ajudou a fazer muita camiseta, tá? Tem muita coisa que é usada hoje que foi feita aqui, fibra, fio, foi feito aqui de algodão e foi embora para o mundo inteiro, né, Keila? E a gente tem que saudar com muito respeito a todos os técnicos que já passaram por aqui, né, e que já contribuíram à custa do seu empenho, do seu conhecimento, né? Com certeza. E os sistemas hoje que são mais usados são com eucalipto, né? Nós temos lá também vários mini bosques, né, de eucalipto plantado para esse tipo de pesquisa, né? Consorciado, então, pastagem e eucalipto. Pastagem e eucalipto. E dá resultado, Keila? Dá resultado muito bom. É. Muito bom. Como é que a gente mede esse resultado? Ganho de peso? Ganho de peso, entrada na puberdade, né? Que é quando as novilhas, por exemplo, passam a gerar, né? Outros bezerros. Então, assim, a gente tem visto que quanto mais não, um nível de sombra que a gente consegue gerar com eucalipto, por exemplo, e com a teca, elas crescem mais, ganham mais peso e entram na puberdade antes. Então você tem um ganho em todos os sentidos aí, né? E o gado vai fertilizando o ambiente, Sim, movimentando sim. tudo. Além disso, a gente tem um manejo de pastagem muito bem feito na unidade. A gente tem um pesquisador que é a linha de pesquisa dele, né? Então, assim, a gente consegue hoje, em 70 hectares de pasto, ter esse tipo de lotação, né? Bacana. 350, 400 animais. Bacana. O que é uma quantidade muito maior do que a média nacional, né? A média nacional hoje está em torno de 1,5 animal por hectare, unidade animal, né? Keila, legal esse tópico seu aí. Eu faço questão assim de frisar, se você me permitir, com todo respeito, Tietê é uma cidade que ela sempre é curioso porque ela sempre tem altos e baixos. E na parte de alto, eu falo assim, Tietê foi, como você colocou, foi a primeira estação de pesquisa do estado e desenvolveu inúmeras coisas que são referências e que serviram de base para o crescimento. Tietê também foi uma das primeiras cidades a produzir aves de corte no estado de São Paulo. Ela faz parte do início da avicultura de corte em São Paulo. Isso há 30, 40 anos atrás. Tietê, atualmente, ela é referência nacional na área de cavalos, na área de equino, de esporte. E ela tem por si só, então, esses altos e baixos, ela tem assim um magnetismo muito grande, porque atrai muita coisa. E dentro da linha, do contexto da UPD, nós podemos até estudar e pensar, por que não a gente ter uma unidade de pesquisa, um núcleo de pesquisa nessas áreas de ave de corte ou do próprio equino,
fomentando as atividades, porque isso desenvolve muito. Não, com certeza. Isso movimenta muito dinheiro, movimenta muita empresa, muito negócio. E a gente poderia até ter dentro da unidade uma área de estudo, uma área de desenvolvimento científico a respeito disso. Com certeza. Nesse setor animal. Tirando a natureza silvestre, fica lá linda e maravilhosa. Mas animais explorados comercialmente, além do gado de corte que você já atua, nós teríamos avicultura de corte e equino, que está na nossa mão aqui. Sim. Talvez uma parceria, uma PPP, alguma coisa nesse sentido, a gente poderia estar pensando que isso aí iria movimentar muito, mas muito Não, mesmo. com certeza, a gente está sempre aberto a parcerias, né? Hoje lá nós somos 3 pesquisadores e 4 funcionários. E eu falo meu, né? O outro pesquisador, ele é da área de economia. Então, assim, todos os projetos que a gente faz, eu sou filha de produtor, então, assim, o produtor, ele é lógico, ele se interessa por temas, ele se interessa por novidades, mas ele quer saber se ele vai ganhar dinheiro, tá? É isso aí. Tem que sustentar a família. Então, assim, toda essa parte de manejo também de plantio de eucalipto, de plantio da teca e desses sistemas integrados, a gente está fazendo análise econômica, né? Nós temos uma área lá que a gente já começou a cortar o eucalipto que foi plantado, está terminando, então é um outro projeto de pesquisa que a gente está avaliando o quanto esse eucalipto ele gerou tanto de bem-estar e de carbono, enfim, de coisas para o meio ambiente, como agora ele está dando de renda na hora que você corta e vende essa madeira, tá? Então, a gente sempre tem em mente essa parte econômica, porque ela é a importante, né? Sim. E eu sei porque, às vezes, as pessoas falam de pesquisas que são muito bonitas, pesquisas mais básicas, mas como a gente está aqui para atender o produtor, a gente tem que ter essa análise econômica. Deles, né? Então, nós temos hoje lá pouca gente, mas a nossa equipe ela é bem focada, né? Um na parte de nutrição mineral de plantas, eu na parte de gado, de reprodução, e o nosso outro colega na parte de economia. Então, assim, falar de fazer uma parceria com aves, a gente vamos sentar e conversar. A gente está sempre aberto a parcerias. A gente tem a terra, né? Tem outros pesquisadores que podem vir ajudar. Existe um corpo técnico Sim, formado, é uma questão de demanda. Qualificado, A gente está aqui para atender a demanda da sociedade mesmo. O Keila, deixa eu fazer um outro apontamento para você, para a gente discutir a respeito disso. Cada vez mais, e ainda com o evento do Covid, o turismo rural ele se expandiu. Sim. E nas diversas vertentes, quer dizer, trilha, cavalgada, bike, trekking, e as infinitas variações que existem a respeito disso. Mas esse turista, ele muitas vezes ele procura uma acomodação. E a acomodação ela pode estar desde o básico até o mais sofisticado. Sim. A área da UPD, ela é uma área que ela permite tranquilamente um camping, ela Sim. permite uma inserção diária, chega de manhã, vai embora à tarde, uma visitação ao público. Sim. Ela permite um chalé, ela permite um hotel, ela permite uma construção que venha naquela unidade maravilhosa que tem lá dentro, que é um encanto quando você vai visitar, porque você consegue conviver entre o passado de 100 anos e o dia de hoje. Sim. Então, parece que a hora que você passa na entrada, você entra num portal. Você consegue visualizar aquelas instalações que a própria mão do tempo fez a sua arte, consumindo o material, desgastando o material. Eu lembro muito lá, ela tem uma canaleta que é feita de pedra, Sim. que eu não sei, aquilo não foi escravo, porque há 100 anos atrás não tinha mais escravo. Mas quem fez aquilo foi o cara acho que fez, ele nem imaginava que ia ficar um monumento daquele, que é um monumento aquilo de lá. Aí você visita a casa
como que a gente podia falar, do diretor na época? Sim. Era o diretor que falava? Ali tem um potencial muito grande para virar tipo uma hospedaria, alguma coisa assim. Então a gente tem inúmeras alternativas lá dentro. Desse outro lado do ecoturismo, Aham. do lado passa uma estrada ótima, com asfalto a 10 metros da entrada Sim. da unidade. Então, uma região rica, próspera, ativa, uma população que consome. Quer dizer, você pode fazer uma excursão com um grupo de alunos, com um grupo de... Quanta gente de São Paulo que vem para cá, que quer conhecer, quer visitar. Então, nós temos inúmeras alternativas só nessa área do turismo sustentável, ecológico. Indo lá, você passa o dia lá. Se você quiser, você tem uma programação de uma semana para você ficar lá dentro. Sim. Com bosque, a gente podia ter um horto florestal ou um bosque, alguma coisa nesse sentido. O banco de semente, o viveiro de mudas, as caminhadas que pode ser feito, passeio de bicicleta, enfim, tudo a gente poderia Tem muita coisa que a gente pode fazer. Realmente. A gente precisa realmente de parceiros interessados e colocar isso no papel. Hoje a nossa parte jurídica ela permite que se faça muito tipo de acordo, né? Público-privado. Então a gente tem hoje instrumentos para viabilizar isso de uma forma, né, legal, de uma forma que seja bom para todas as partes. Então a gente está sabe por que eu acabei isso. tocando nesse assunto com você? Eu quero até pedir a gentileza, vou pedir a gentileza para o nosso público aqui, que eu tomei conhecimento que há alguns dias atrás, algum tempo atrás, um curto tempo atrás, o governo do Estado de São Paulo, ele noticiou à população que ele estaria colocando à venda várias unidades de pesquisa no Estado de São Paulo, incluindo Tietê, incluindo uma unidade Tietê, que seria o posto de algodão. Sim. O posto de semente estaria fora disso. E quando eu vi aquela notícia, eu fiquei estarrecido, porque eu falei assim, eu li de novo, liguei para um amigo meu, e eu achei que aquilo fosse um fake. Aí o cara me falou assim, não, Jorge, você, por incrível que pareça, o governo está colocando essas unidades de pesquisa à venda. Eu fiquei pensando, eu falei, conversamos um pouco, mas eu fiquei pensando, fiquei refletindo bastante nisso. E aí me veio, voltou um filme na cabeça, eu falei, poxa, como eu te falei no começo, meus avós vieram da Itália já com agro na cabeça, produzindo na época do movimento de mula de Sorocaba, aqui tinha plantação de uva, tinha olaria, eles compravam mula, vendiam mula, tudo. Então, aí meu pai foi produzir algodão, tá? Relacionamento lá. Meu irmão formou agronomia, eu formei zootecnia, tá? E nós continuamos essa trajetória que já tem mais de 100 anos. E eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, essa unidade já contribuiu muito. As unidades de pesquisa contribuíram, cada uma delas no seu segmento, de uma maneira direta e indireta, para elevar o Estado de São Paulo na condição de líder de um dos setores que mais sustentaram a economia e sustentam a economia do país. Num momento econômico que os Estados Unidos e a China e a Europa estão brigando, faltando alimento, uma luta ferrenha para abastecer a população, o Brasil despontando cada vez mais como liderança em proteína animal, em proteína vegetal, o agronegócio bombando. O Brasil, e eu falo muito isso, nessa época eu estava na prefeitura, Tietê não quebrou na Covid por causa do agronegócio, porque tudo estava fechado e o trator precisava do óleo diesel, ele estava trabalhando. O frango precisava do milho, ele estava trabalhando. O cavalo precisava do feno. A indústria de madeira precisava da madeira. A indústria do papelão precisava da celulose. A malharia precisava do fio do algodão. Tietê e o Brasil não quebrou por conta do agronegócio. E aí eu vejo uma notícia que
escrita e assinada pelo secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, não fez isso sozinho, fez isso com aval do governador do estado, onde eles estão colocando as unidades de pesquisa, alegando que são unidades que estão terras que não são produtivas ou que estão defasadas. E eu fiquei pensando assim, eu falei, não é possível. Não é possível. Eu tenho visto o governador atuante, ativo, com aquele dinamismo dele, votei no cara, sou alinhado com os temas de raciocínio que eles têm, gosto do agro, defendo o agro, e eu estou vendo o governador e o secretário e a sua equipe entregando a cabeça, entregando a joia da coroa para ser torrada, para ser queimada, sei lá eu, se é por interesse imobiliário, porque tecnicamente, financeiramente, economicamente e socialmente, essa conta não fecha. Não tem como o cara querer... Você quer matar o negócio que está sustentando a sua economia? E aí, eu falei, não é possível, não é possível. E aí, felizmente, Keila, eu acho que teve uma bênção dos céus, teve uma luz que desceu e abriu a mente desse povo, e eles, de uma maneira ou de outra, esse movimento de rifar as unidades de pesquisa foi, pelo menos por hora, foi estancado e foi parado. Se isso vem a acontecer, não só eu, como milhões de colegas meus, de gente do agro, sabe o que esses caras iam fazer? O agro sustenta. Sabe o que eles iriam fazer? Eles iriam rifar essa leitura de apoio ao Tarcísio, ao governo de direita que tem, a essa ideologia, a essa preferência em produção de alimento no país. Eu fiquei contente quando eu recebi essa notícia que tinha parado isso daí, mas confesso que estou preocupado em saber que existe gente que eu acho que está assessorando o governador de uma maneira equivocada. Gente que não conhece do assunto, que não sabe do assunto, que talvez nunca tenha vindo aqui na UPD, que talvez não conheça as UPD, que ouviu o galo cantar e não sabe onde está, tomando decisão burocrática sem realmente conhecer a real situação. Eu não sei se você tem alguma informação a respeito disso, mas eu adoraria que você pudesse falar alguma coisa para mim, para poder acalmar esses colegas meus de faculdade, agrônomo, zootecnista, veterinário, técnico agrícola, produtor rural. Se você poderia comentar alguma coisa conosco a respeito disso, você tem alguma informação? Então, não só Tietê, né, a gente tem algumas fazendas, alguns pedaços de fazenda que realmente foram colocados já para serem vendidas. Eu acho que o que falta é o conhecimento de que algumas áreas realmente são muito produtivas, entendeu? A fazenda aqui em Tietê, por exemplo, ela caminha sozinha, a gente gera renda, gera renda inclusive para o Estado, né? Porque tudo que a gente gera aqui vai uma porcentagem bastante significativa para o governo. Então, assim, eu acho que o que falta é um pouco realmente de conhecimento do que as áreas estão fazendo, que as áreas estão produzindo. Você pega uma informação de alguém que lá não se faz nada, que lá é improdutivo e passa para frente. E isso é muito ruim, inclusive para nós como pesquisadores, né? Você vê que está veiculando na mídia, por exemplo, nós estamos vendendo a fazenda de Tietê porque é uma fazenda improdutiva. Eu estou há 20 anos fazendo pesquisa. A fazenda não é improdutiva, a fazenda é muito produtiva. Então, assim, vamos valorizar o que está sendo feito, né? Vamos realmente conhecer o que está sendo colocado à mesa, né? Eu acho assim, áreas que ele está pretendendo vender, vamos sentar e discutir. O que a gente não está tendo chance é disso, é de sentar e discutir. Falar assim, olha, então, por que vai vender? Tem comprador, tem especulação, tem uma parceria que está interessada,
Vamos sentar e conversar. Então é Não verdade assim, mesmo? é verdade. São várias fazendas estão à venda. Ainda não todo esse processo ainda não caminhou. Tinha sido levantada uma audiência pública nessa segunda-feira, agora dessa semana, mas ela foi cancelada provisoriamente. Mas é uma realidade e existem áreas que estão, às vezes até áreas que foram embrólios com prefeitura, com outros projetos que não deram certo. Então, essas áreas, eu falo, né, como Estado, tem interesse que sejam ou vendidas ou doadas definitivamente para esses parceiros, porque fica uma área que você não pode usar, fica uma área que foi cedida, depois foi devolvida, enfim, tem vários pedaços de terras do Estado nessa situação. Mas o que não é a situação da UPD de Tietê, né? A UPD de Tietê, ela sempre foi uma fazenda inteira, ela tem esse apelo de ter muita área de mata nativa. A gente ainda tem, eu me esqueci, mas a gente ainda tem, né, um banco de germoplasma ali de macadâmia, né? Ai, que legal. Ele não é exatamente um banco de germoplasma, porque foram as primeiras mudas que vieram da Austrália, né? Montou-se alguns campos ali e elas foram usadas principalmente como porta-enxerto para o banco de germoplasma que foi criado no Brasil. Mas esses bosques de macadâmia ainda estão na unidade, tá? As pessoas às vezes veem alguma árvore sendo arrancada e falam que a gente não tem, a gente tem sim, tem. E a gente mantém essas árvores lá, esse patrimônio, né, genético, e estamos gerando pesquisa. Então, eu acho que o que falta é realmente a gente sentar, mostrar, né? Olha, nós estamos aqui, nós estamos produzindo, a gente gera tanto de renda, a gente gera pesquisa aqui na nossa unidade aqui, a gente atende a 16 municípios, né, da região. Bacana. Então, assim, essas pessoas elas vão ficar sem a pesquisa que é gerada aqui, né? Sem referência Sem também, né? referência. Esse projeto que a gente tem, por exemplo, do cruzamento industrial, você acompanha desde o começo. A gente já fez alguns eventos lá e os produtores vêm e a gente tem, né, uma grande parceria com o Sindicato Rural aqui de Tietê. A gente sabe que tive conversando no começo do ano com o pessoal lá e assim, eles passam para a gente, tipo, 2% dos produtores adotaram a tecnologia, mas 2% de Tietê é quanto? Nós temos 4.000 produtores aqui, é bastante, entendeu? Tietê, se eu não estou errado, na época que eu estava na secretaria, Tietê tinha 25 mil cabeças de boi em pasto. Sim. Eu acho que deve estar em torno disso, talvez um pouquinho até mais. Então, assim, se 2% dos produtores adotaram a tecnologia que a gente apresentou, né, que é esse cruzamento industrial, que traz uma bonificação, né, no preço da carne, a gente tem aqui perto, né, os abatedouros que bonificam quando a carne tem uma mistura, né, tem um Sim, cruzamento. sim. Então, assim, para a gente é muito importante esse Claro tipo de que dado. 2%, É. ele é E, significativo. então, eu acredito que a gente tem uma relevância para a sociedade, para a região como um todo, né? Em todo tipo de pesquisa que a gente está fazendo. E, então, assim, é uma pena essas notícias estarem circulando, é uma pena isso estar, de fato, acontecendo, mas a gente gostaria realmente que a gente fosse ouvido como pesquisador, né? Como gerador de tecnologia, gerador de ciência, né, que é um usada tiro, no estado de eu São falo Paulo. assim, eu até se chegar lá, viu, governador, eu gosto muito do senhor aí, eu sei que o senhor é um engenheiro, o senhor já atuou aí em várias ações aí do governo federal e atuou com sucesso. Mas eu falo uma coisa para o senhor sem medo de errar, viu? Eu acho que eu tenho um pouco mais de idade do que o senhor aí e sou um profissional da área do agro. Se o senhor levar à frente esse projeto, pode ter certeza que o senhor vai dar um tiro, mas não em um pé, nos dois pés, que vai queimar o filme legal e vai ficar escrito na história que o governador que lacrou as unidades de pesquisa do Estado de São Paulo e que impactou tanto na economia do Estado como na economia do país, vai ser o seu nome que vai ficar registrado aqui. Como foi o nome do Alckmin quando assinou essa lei. Ele é que carimbou essa lei,
que colocou essa coisa estapafúrdia de querer asfixiar e matar as unidades de pesquisa do agro. Faz parceria, caramba. É um cara tão inteligente, é um cara tão dinâmico, é um cara tão ativo. Chama os seus assessores aí e fala, vamos estudar que parceria que nós vamos fazer. Vamos partir para o desenvolvimento sustentável na atividade, vamos estudar, vamos compor com prefeitura o que a gente pode fazer, vamos fazer uma PPP, ver, mas matar, vender para quê? Vender para quê? O senhor sabia que a fotossíntese que produz o oxigênio e que consome o gás carbônico, não tem máquina fazendo isso, não tem barulho. Então, quando o seu técnico olha, o seu assessor olha e vê uma terra verde que está lá e que ele acha que é improdutiva, tem um monte de maquininha chamado planta que está trabalhando, que está protegendo o solo da erosão, que está cobrindo a superfície do terreno, diminuindo a temperatura de ilha de calor, diminuindo o aquecimento global. Tudo isso, talvez quem esteja assessorando o senhor não saiba disso. Manda o cara, fala para ele vir aqui conversar conosco, nós vamos ter um prazer muito grande de receber ele e talvez ele poder modestamente aprender com os caipiras aqui, para ele entender um pouco mais como é. Mas não faça isso, viu, governador? Não caia nesse papo, nessa lorota, porque o senhor vai estar dando uma bela de uma batida na parede que vai amassar a lataria sua. Então, não vai por esse lado. É o recado que eu tenho para dar para o senhor. Vamos fazer um cortinho agora para a gente dar uma descansadinha. Nós vamos mostrar um pessoal que participa conosco. Tem umas imagens também de lá para a população conhecer um pouco do que é a unidade de pesquisa de Tietê, o posto de algodão, como a gente fala aqui, para vocês conhecerem, e a gente volta rapidinho. Bom, pessoal, voltamos. Espero que vocês tenham curtido aí essas imagens que nós passamos para vocês, uma panorâmica da unidade de pesquisa de Tietê. Vocês têm uma ideia do assunto, o que nós comentamos aqui. E estamos chegando praticamente no final do nosso programa. O programa sempre teve aquela vontade de trazer informação para fazer com que você reflita, para fazer com que você bote os neurônios para funcionar e pense, puxa, será que está certo, será que está errado? Mas uma coisa que eu quero deixar muito claro e que é importante a gente ter consciência disso, a picanha que está longe, né? Mas não é por nossa culpa, porque o produtor rural ele continua produzindo boi, ou bem ou mal, com chuva ou com sol, ele está lá cuidando da boiada dele, do frango, do suíno. O produtor de hortaliça também do mesmo jeito. Todo dia, final de semana, feriado, esses caras estão no campo produzindo. Enquanto a gente está aqui no Bem Bom, está lá em São Paulo, lá na Faria Lima, lá no Palácio do Governo, lá na Secretaria de Agricultura, está lá almoçando no ar-condicionado, comendo um belo de um filézão, ou um filezinho de frango, ou um filezinho de tilápia, ou uma pupunha, um arroz, uma macadame. Enquanto a galera está lá comendo e desfrutando de um alimento bom, qualidade e barato, o produtor está aqui, ralando.
E sabe por que ele não parou de produzir? Muito por conta dos pesquisadores que dão apoio para ele quando ele precisa. Quando o cara vai na unidade de pesquisa e leva uma planta com um problema que ele não consegue identificar, ou ele leva o caso de um gado que está doente, ele vai trocar uma ideia a respeito disso. Tudo isso é extensão rural. É o compromisso que o aluno tem quando ele ingressa na faculdade e que o cidadão comum fica pagando imposto para sustentar esse cara por 5 anos na escola. Quando ele sai da escola, ele tem o compromisso social e moral de devolver para a comunidade todo o dinheiro que foi gasto na formação dele. E onde é que ele vai colocar isso aí? Ele vai colocar isso dentro das unidades de pesquisa. Ele vai transmitir para a população aquele monte de conhecimento que ele aprendeu e que ele continua aprendendo e divulgando. E aí, meu caro, quando aparece um cidadão, um burocrata, que resolve, num estalar de dedo, que ele acha que ele tem que fechar, que ele acha que ele tem que matar. Presta bem atenção numa coisa. O filezinho de frango que você está comendo agora, se você fizer isso, talvez daqui a um tempo você vai pagar muito mais caro ou você não vai achar esse filé para comer. Então, eu gostaria que fosse um momento de reflexão aí para os gestores do Estado e do país. Mas vamos seguir, eu não quero perder mais tempo precioso da pesquisadora Keila aqui conosco, e eu queria também que a Keila fizesse as considerações dela a respeito desse agradável encontro que nós tivemos aqui. Eu gostaria de falar que a pesquisa, ela nem sempre aparece, tá? Mas a gente sabe, né, desde que a gente começou a estudar, que quem não faz pesquisa paga caro da pesquisa que outra pessoa fez, né? E a gente tem tentado, né, nesses 20 anos que eu estou na pesquisa, com muito orgulho, a gente tem tentado fazer com que a gente pare de pagar, que a gente gere pesquisa, né? Eu vou só dar um exemplo de tudo que você falou, né? Tudo que a gente vê no prato hoje evoluiu muito, cresceu muito nesse país, e principalmente no estado de São Paulo, né? O gado Nelore, ele não é brasileiro, ele veio, né? Ele veio da Índia, ele veio trazido para cá, e hoje nós somos os maiores produtores de carne, entendeu? De carne vindas de gado Nelore. Então, assim, evoluiu muito a pesquisa. Nós conseguimos pegar praticamente... O Estado de São Paulo ele tem a expertise de pegar qualquer tipo de alimento que vem do mundo e fazer ele crescer aqui, fazer melhorar e modificar e fazer com que a gente consiga cultivar aqui. Hoje a gente tem azeites, né, no Estado de São Paulo. Isso, você falar isso há 10 anos atrás, as pessoas iam rir, iam falar, meu azeite Deus, premiado ainda, azeite né? premiado. A gente tem, o azeite também é só um dos exemplos, né? A gente tem, a gente é hoje potência na produção e na criação de animais que bate recordes do país, né? A gente tem produção de muita alta qualidade e a gente tem produção que gera renda para o produtor e que gera divisas em termos de pesquisa para o país. Então, eu acho que tudo isso tem que ser repensado. A gente tem que incentivar a pesquisa e não ir diminuindo as áreas onde a gente ainda faz isso. Tá? É só isso que eu gostaria de dizer. Sim, eu vou só pegar mais um ganchinho aí, esticar um pouquinho mais essa conversa nossa. O meu pai morreu com 94 anos. E ele era um agricultor da moda antiga, que passava a mão na enxada, que tinha o seu tratorzinho e produziu muita coisa aqui, em propriedade aqui, e depois de um tempo ele foi embora abrir fazenda em Goiás. E quando ele chegou lá, ele realmente teve que derrubar mato para produzir. E foi para lá, com o que ele aprendeu aqui, com os técnicos daqui, da UPD e da Casa da Agricultura daqui de Tietê,
e ele levou esse conhecimento daqui. Quando ele chegou lá, ele começou a produzir arroz. E ele tinha uma produção estupidamente acima do que era a produção convencional deles lá. E assim ele fez com milho, com arroz, comprou uma boiada, começou a produzir, começou a tirar resultados sempre acima da média. E aí ele falava para mim assim, ele falava, eu via meu pai 2 vezes por ano, quando ele vinha para cá, ele ficava na fazenda. E ele falava para mim o quanto era importante a gente ter o conhecimento científico. Ele falava, você tem que estudar, não perca tempo, aprenda, aprenda e aprenda. E a frase que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, vai chegar o tempo que o produtor rural vai ser valorizado. E nós estamos exatamente nesse tempo. O dinheiro está no campo, o dinheiro não está no centro urbano. O poder está no campo. Quem tem alimento tem poder. Quem tem água tem poder. Então, volto a falar, eu peço que Deus abençoe, mas abençoe que entre no coração dessas pessoas que estão pensando nessa ideia e que o bom senso ela realmente prevaleça e entenda o tamanho da bobagem que pode ser feito se o governo chegar a ponto de fechar essas unidades de pesquisa nossa. Então, nós temos a experiência na nossa vida, na nossa mão, na nossa família, da importância da pesquisa no desenvolvimento da economia de um país. Com certeza. Graças a Deus nós não temos neve, não temos seca de deserto, nós somos um país que tem condição de tratar de toda a sua população e de mais gente, e isso gera dinheiro. Então é isso daí. Eu queria, Keila, que você fizesse uma grande gentileza em meu nome e em nome da população que nós temos aqui, que você levasse para toda a equipe da secretaria, das UPDs, que você passasse a nossa gratidão, o nosso respeito e a nossa honra de ter você aqui conosco, representando essas dezenas de colegas, de pesquisadores, que tanto contribuem para a grandeza do nosso país e para a segurança da nossa população. Que apesar de tudo que acontece aqui, ainda o brasileiro é um povo feliz. Com certeza. Até com essas coisas que aparecem aqui, a gente vai tomar uma cerveja da cevada, do lúpulo, vai comer uma carne, a gente já sabe. Vai partir para um doce, também vai. Então, praticamente tudo vem do agro. E a gente tem que defender o máximo que a gente pode isso daí. Se você faz uma medida dessa, você vai estar entregando a população para passar fome. É questão de tempo, a história conta. É questão de tempo. Se você matar a ciência, você vai trazer a fome, você vai trazer a doença. E a gente não pode, pela responsabilidade administrativa e gestora, você não pode colocar. Tarcísio, dá uma avaliada aí na assessoria sua. Precisar de alguma coisa, pode vir aqui, vem aqui para você conhecer. Está feito um convite, venha conhecer o PD aqui em Tietê. Venha conversar conosco aí. Eu tive quando você veio aqui, mas você não se envolveu nisso. Mas venha conhecer, você precisa conhecer o agro, mais ainda do que você conhece. Venha para cá. Keila, muito obrigado. Dê um grande abraço para todos os colegas aí das unidades de pesquisa. Que a gente puder colaborar, nós estamos sempre aqui com vocês. Governador, agradeço bastante seu empenho em sempre querer fazer o melhor, e o melhor é deixar as unidades de pesquisa trabalhar. Trabalha em silêncio. Planta não faz barulho e ela produz muito. Produz muito mais do que muita gente que fica tagarelando aí, não tem conteúdo. Pessoal, obrigado pela companhia, eu espero que vocês tenham gostado do programa.
crítica, sugestão e elogio pode fazer, não tem problema nenhum, que a gente já é profissional e sabe administrar as coisas. Keila, muito obrigado. Eu que agradeço e depois eu vou pedir para deixar meu contato aí. A nossa unidade sempre esteve aberta para quem quisesse ir lá ou reviver, né, a infância, ou a infância dos avós, ou, enfim, o tempo que passou lá, ou para conhecer de fato as pesquisas que a gente faz lá e o que a gente está trabalhando lá. Bacana, tá? bacana. Valeu. Então está fechado o programa. Até a próxima semana com outro assunto de interesse da nossa população. Grande abraço, fiquem com Deus, que Ele cubra vocês das bênçãos. Tá bom? Bye, bye.